Boa noite a todos. Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus para a sua vida. Bom estarmos aqui nessa noite e eu tenho uma palavra para o seu coração. Quero aproveitar e convidar você. Amanhã nós temos o nosso encerramento da nossa semana de oração, que tem sido bênção. A igreja tem comprado a visão, tem entendido que orar faz parte do DNA dessa igreja, e amanhã nós encerramos a nossa semana de oração de outubro, né? Estaremos orando das 20 às 21 horas, e depois estaremos ali no momento de comunhão, tomando um caldo abençoado aí, que as irmãs já estão preparando, né? O caldo você não vai pagar nada, né? É free. Então quero convidar você a estar conosco amanhã no encerramento da nossa semana de oração. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 9. Glória a Deus. Pastor Adriano, a gravata borboleta é só para quem tem estilo. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. E então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. E perguntaram: pois como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez um lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui, lavei-me e estou vendo. E disse-lhe: pois, onde está ele? Respondeu: não sei, até aqui. Amém? Eu queria falar hoje sobre um tema, aquela pergunta que sempre nós fazemos. Sempre a gente, quando vê alguém passando algum tipo de sofrimento, algum tipo de dificuldade, e principalmente se for crente, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: o que será que ele fez? Ou a gente diz assim: é a mão do Senhor que está pesando sobre a vida dele. De verdade, eu nunca gostei dessa ilustração e dessa frase de dizer que a mão do Senhor está pesando como um castigo pelos nossos pecados. Então, quando as pessoas muitas vezes olham alguém sofrendo, a primeira coisa que vem na cabeça dele é assim: olha, ele está em pecado, Deus está pesando a mão sobre a vida dele. Agora, o sofrimento, ele vem para todas as pessoas, e a pergunta que eu quero fazer nessa noite é: a culpa é de quem? De quem é a culpa pelo sofrimento da humanidade? De quem é a culpa pelo meu sofrimento,
pelo seu sofrimento. O texto ele vai dizer o seguinte, que a primeira coisa que o texto começa a dizer é que caminhando, Jesus viu. Eu sempre gosto de ler os evangelhos, e gosto principalmente quando eu me deparo com um texto onde alguém está passando por algum tipo de situação, e a Bíblia diz que Deus viu, ou que Jesus viu. E isso me faz entender que Jesus Cristo, ele observa, ele não é aquele Deus que criou o mundo, que criou o ser humano, e se distanciou do ser humano e disse, agora vocês se viram nos 30 aí, vive por conta própria. Não, não. Senhor Jesus é aquele que criou o mundo, que criou o ser humano, e ele está nos observando, ele está nos enxergando. E a Bíblia diz que Jesus Cristo viu o quê? Um cego de nascença. Ele estava passando com os seus discípulos, e ele viu um cego que nasceu já cego. Ele não era como Bartimeu, porque Bartimeu ele enxergava antes, a Bíblia diz que ele enxergava antes, dá a entender, e com o passar do tempo aconteceu alguma coisa na vida de Bartimeu, que ele passou a não enxergar mais. É tanto que quando ele clama ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus chama Bartimeu até ele, a pergunta que Jesus faz para Bartimeu é, o que você quer que eu faça? Aí Bartimeu diz, que eu torne a ver. Então Bartimeu, ele enxergava antes, mas esse cego aqui, que a Bíblia não dá nenhum nome, diz que ele já nasceu cego, e Jesus está passando, vê com os seus discípulos, vê aquele cego, os discípulos vê o cego, e faz aquela pergunta, quem pecou? Ele ou os seus pais? Era a pergunta do discípulo. Agora, se esse cego tinha nascido cego, como é que ele pecou? Como é que os discípulos fazem uma pergunta como essa? A não ser que os discípulos acreditassem na reencarnação, acreditassem que aquele cego viveu uma vida passada, e ele foi mal, e ele agora estava pagando pelos seus pecados, mas não é isso que a nossa doutrina, não é isso que a palavra de Deus diz, não existe reencarnação, então aquele homem não pode ter pecado. E aí eles perguntam também, foi ele ou foi os seus pais? Eles parece que passam desapercebido. O texto de Ezequiel, quando Ezequiel escreve um provérbio dizendo, jamais vão dizer esse provérbio em Israel, os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Você sabe o que é embotar os dentes? Por exemplo, quando você come, chupa um limão demais, né? Aquele ácido do limão ou da uva verde, ele começa ali a prejudicar o esmalte do dente, e o dente começa a doer. Entendeu o que é embotar o dente? Então, Ezequiel está dizendo, se os pais comerem uvas verdes, não é os filhos que vai sofrer dor de dente, é os pais. Ele diz, cada um pagará pelo seu pecado. Então, o texto, a pergunta do discípulo é uma pergunta que não faz muito sentido. Agora, esse texto, ele expõe o problema básico do sofrimento humano. Amém? Eu vou fazer de tudo, falar bem alto para você não dormir. Esse texto ele vai mostrar o problema do sofrimento humano. A pergunta principal é, de quem é a culpa daquilo que eu estou passando? Será que existe uma conexão entre o nosso pecado e o nosso sofrimento? Será que eu posso estar sofrendo pelo meu pecado? Será que todo o sofrimento que o ser humano passa é por causa que ele fez algo de errado, ele pecou? Será que o que você está passando é porque você pecou?
Será que o sofrimento humano, ele é uma conexão com o pecado? Bom, sim. O sofrimento humano tem a ver com os nossos pecados. Olha o que diz Salmo de número 32 e o verso de número 3. Salmo de número 32 e o verso de número 3, que diz o seguinte: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia, porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não o ocultei. Disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a iniquidade do teu servo. O salmista Davi, quando escreve esse texto, ele está sofrendo com uma doença que nós chamamos hoje de reumatismo. Ele estava com o corpo dolorido, ele estava com os ossos doloridos, e ele associa a essa enfermidade ao pecado que ele tinha feito. Ele diz: enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelo constante gemido todo dia. Então, se eu tivesse que responder a pergunta, será que existe uma conexão entre o pecado e o sofrimento? Eu diria: sim, existe. Olha o que diz o Salmo de número 38. Salmo de número 38, vocês estão comigo, sim ou não? Salmo 38, olha o que diz: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação e por causa do meu pecado. Olha o que Davi está dizendo: eu estou sofrendo por causa do meu pecado. Eu estou sofrendo porque eu desobedeci a tuas leis. Eu estou sofrendo porque eu me distanciei de ti. O meu sofrimento, ele vem exatamente por isso. Então, se baseado nesse texto que acabamos de ler, se eu perguntasse para você, existe conexão entre o nosso sofrimento e o pecado? Eu diria que sim. Olha que interessante, João capítulo 5, a Bíblia vai contar a história que existia um homem, há 38 anos, ele era coxo, e ele estava ali no tanque de Betesda, todo dia, ou de tempo em tempo, para ser curado. A Bíblia diz que Jesus vê aquele homem, e ele pergunta para aquele homem: você quer ser curado? E o homem diz: olha, eu não tenho ninguém que me coloque lá no tanque. E Jesus fala: olha, Jesus dá uma palavra de comando para ele, e pega na mão dele e diz: levanta-te. E esse homem sai alegre, cantando. Depois de algum tempo, Jesus encontra aquele homem sã de novo, e aí Jesus diz para ele: olha, eu vejo que você já está bom, então vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então, se você perguntar para mim, existe conexão entre o sofrimento e o pecado? Eu diria para você: sim, nosso pecado tem tudo a ver com o nosso sofrimento. Se você perguntasse para mim, tem alguma conexão entre os nossos pecados e os nossos sofrimentos? Presta atenção, eu diria: não, não tem. Pastor, o senhor está me confundindo, presta atenção.
Se você me perguntasse, pastor, existe alguma conexão entre aquilo que eu estou passando com o pecado que eu cometi, eu diria sim. Se você me perguntasse, existe alguma conexão entre o pecado que eu cometi e o sofrimento que eu estou passando, eu diria para você, não existe conexão. Como é que eu explico isso para você? A Bíblia vai dizer, no livro de Jó, no capítulo de número 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Verso 4, seus filhos iam de casa em casa, fazendo banquete. E aí, a Bíblia diz que Satanás, ele vai rodeando, passando a terra, sem fazer nada, à toa. E aí, parece que uma reunião que tem dos anjos de Deus, Satanás se infiltra no meio e está lá. E aí Deus olha para Satanás e diz, Satanás, você viu meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus estava dando testemunho de Jó para Satanás, dizendo, ele é íntegro, ele é temente e ele se desvia do mal. Satanás diz para Deus, olha, ele teme a ti, porque o Senhor cobre ele tem tudo, ele é abençoado, tem uma boa casa, tem filhos, é rico, então, cara, ele vai te adorar mesmo, deixa eu tocar naquilo que ele tem, e o Senhor vai ver se ele realmente te adora. E a Bíblia diz que Deus fala para Satanás, olha, você pode ir lá, pode tocar em tudo que ele tem, mas não toca nele. A Bíblia diz que Satanás vai lá, mata os filhos de Jó, rouba os seus bens, destrói a sua riqueza. E Jó não blasfema. Jó continua temente a Deus, reto e se desviando do mal. Satanás diz para Deus assim, olha, Deus diz, você viu, você tocou naquilo que ele tem, você tocou na família dele, mas ele continua reto, íntegro e se desviando do mal. Satanás diz, olha, olho por olho e dente por dente, e tudo aquilo que o homem tem, ele vai dar, deixa eu tocar na vida dele. Deus fala, você pode tocar na carne dele, mas você não pode tirar a vida. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, você pode estar sofrendo, você pode estar passando por algum tipo de tribulação, mas deixa eu falar uma coisa para você, o diabo, ele está seguro na coleira de Deus, ele não tem poder para destruir a tua vida, ele não tem poder para destruir a tua casa, ele é limitado pela coleira que Deus tem segurando, ele só pode ir até um limite. Assim como o mar, quando Deus vai falar para Jó, Deus vai dizer, Jó, você está me interrogando, deixa eu perguntar uma coisa para você, quem colocou limite ao mar, e disse para o mar, olha mar, você vem, a sua onda vem só até aqui, quebra daqui e não passa. Então se Deus colocou limite no mar, na natureza, deixa eu falar uma coisa para você, Deus colocou também um limite em Satanás, ele não pode fazer aquilo que ele quer com a sua vida, porque ele está limitado pela coleira de Deus e pela autoridade que você dá para ele. Então se você me perguntar, pastor, tem conexão entre o pecado e o sofrimento que eu sofro, eu vou dizer para você, não tem. E para que você não se confunda mais ainda, se você me perguntasse, será que existe uma conexão entre pecado e sofrimento, eu diria sim e não. Por quê? Porque você
pode trazer sofrimento para a sua vida, através do pecado que você pratica. Mas se você não pratica nenhum pecado, você é como Jó, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, isso não quer dizer que você não pode passar por sofrimento também. Você está me entendendo, sim ou não? Então, se eu pecar, eu posso trazer, segundo a Bíblia diz, um sofrimento contra a minha vida e contra a vida das pessoas queridas. Mas se eu não ando em pecado, pode ser que o sofrimento venha também na minha vida como permissão de Deus. Mas pastor, por que que Deus permite que mesmo que eu não seja uma pessoa que ande pecando, que ande errado, eu venha a sofrer? O próprio Jesus, ele vai responder para os discípulos: Senhor, por que que esse homem pecou? Foi por causa ele trouxe o pecado dele, ele pecou, ou foi por causa dos pais dele? Aí Jesus vai falar o que acontece na vida dele não tem nada a ver com aquilo que ele fez, com aquilo que a sua família fez. Jesus, em vez de especular qual era a origem da culpa pelo sofrimento daquele homem, Jesus prefere colocar Deus no centro daquela situação. Em vez de Jesus responder para você por que você está passando por o que você está passando, Jesus prefere colocar Deus no centro da situação e dizer: olha, você pode estar passando por esse tipo de situação, mas deixa eu falar uma coisa, isso está acontecendo para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Jesus não se preocupa em explicar a origem do sofrimento de cada ser humano, ele se preocupa em dizer: olha, embora você esteja sofrendo, deixa eu dizer, existe um Deus que pode curar, existe um Deus que pode fazer um milagre na sua vida. Então não se preocupe com a origem do sofrimento, se preocupe que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Jesus não está preocupado se o homem pecou, não, se aquilo que estava acontecendo era porque ele errou ou não. Jesus estava preocupado em dizer: olha, não importa a causa do teu sofrimento, importa que existe um Deus poderoso que pode intervir nesse sofrimento para a glória do seu nome. Agora, qual foi o processo do milagre na vida daquele homem? Primeiro, Jesus estimulou a fé daquele homem. Versículo de número 6 diz assim: dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus poderia simplesmente dizer: efatá, abre-te. Jesus poderia simplesmente dar uma palavra de comando, mas Jesus naquele momento queria estimular a fé daquele homem. Assim como Jesus nos traz numa reunião como essa, e quando você é convidado a sair do seu lugar e vir aqui na frente receber uma oração, sabe o que é isso, irmão? É Deus nos direcionando para que nós possamos estimular a sua fé, porque quando você levanta do seu lugar e vem ao altar do Senhor, a sua fé está sendo estimulada, porque você está dizendo: eu creio que Deus pode fazer um milagre na minha vida, somente eu dando alguns passos da onde eu estou para o altar. Quando a gente ora e unge você com óleo, o poder não está no óleo,
O óleo é só um mecanismo que Deus usa para ativar a sua fé. Você está entendendo, sim ou não? Quando a gente diz, eu vou orar, vou colocar a mão sobre a sua cabeça e orar, isso é um mecanismo para ativar a sua fé. Sabe por quê? Porque a minha mão não tem poder, mas Ele tem poder. E quando eu creio, aleluia, que Deus pode usar seres humanos falhos como eu, para orar por mim e eu ser abençoado, a minha fé é ativada. Não tinha nada a ver com lodo. Não tinha nada a ver com a lama que Jesus fez através da sua saliva, mas Jesus Cristo estava ativando a fé daquela pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente faz jejum na igreja, o jejum é uma maneira de ativar a nossa fé. Porque é Deus que faz. Quando a gente vem num culto como esse, é um jeito que Deus cria, um mecanismo que Deus cria para ativar a minha fé. E eu tenho certeza aqui nessa noite que o Espírito Santo está confirmando aqui no meu coração, que tem pessoas aqui nessa noite que a fé está sendo ativada. Aleluia. A fé daquele homem foi ativada pelo cuspe de Jesus ali na terra, onde ele fez um lodo com a saliva. Você imagina só um negócio nojento? Jesus chama o cego e diz assim, olha, você quer ser curado? Eu vou te curar. Aí Jesus, escarra no chão, pega ali, começa a amolecer ali a terra com um cuspe. Que negócio nojento. E aí, mete no olho do cara. Aí ele diz assim, agora, e não curou de vez não. Falei, agora vai ter um processo. Você vai até o tanque de Siloé e se lava lá. Sabe o que é isso, irmão? É um mecanismo de Deus ativar a sua fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A falta de fé, ela limita a operação do milagre de Deus na nossa vida. Aonde Jesus foi criado em Betânia, e diz que ele não conseguiu fazer muitos milagres porque as pessoas não tinham fé. Aí ele diz assim, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, se em Sodoma e Gomorra fosse feitos os milagres que foi feito aqui, aquela cidade não teria sido destruída, porque as pessoas teriam acreditado. Então muitas vezes, meu amado irmão, o fato da gente se reunir num culto como esse, é Deus dizendo para você, eu quero ativar a sua fé. Quando a gente diz assim, olha, chegou a semana oxigênio, vamos orar, sabe o que é? Que a gente está dizendo, olha, é a semana onde a nossa fé vai ser ativada, aonde a nossa fé vai ser conectada, o nosso coração vai ser conectado com o coração de Deus. Aí você sai de uma oração à noite, você vai para casa sonhando, acreditando que Deus vai fazer um milagre, e de repente você entra ali em Efésios capítulo 1 e verso 3, nos tesouros de Deus, e traz a existência, segundo Romanos, aquilo que não existe, e se torna milagre na nossa vida. Não tinha nada a ver com cuspe, não tinha nada a ver com lodo, tinha a ver que Jesus Cristo, queria ativar a fé daquele homem. Agora, qual foi o processo de milagre na vida daquele homem? Jesus estimulou a fé. O lodo nos olhos do homem permitiu a Cristo um contato mais próximo daquela pessoa. Quando você sai do seu lugar e vem receber uma oração, a sua fé do seu lugar até aqui ela é ativada.
E quando chega aqui é o processo onde Deus te toca. Você está entendendo? Porque quando Jesus cospe no chão, ele cria um mecanismo para ativar a fé do cego. Agora, quando a fé do cego é ativada, ele diz: olha, você curado por esse cuspe, ele dá a oportunidade de Jesus tocar nele. Você está entendendo? Então, quando a sua fé é ativada, você dá a oportunidade do Espírito Santo de Deus fazer milagre na sua vida. Você dá a oportunidade do Espírito Santo de Deus tocar e transformar a sua vida. Não tem nada a ver com óleo, tem a ver com a fé que é ativada. Mas quando eu digo assim, não, olha, eu vou ungir você com óleo, você fala assim, eu vou lá receber essa unção e você curado. Você já imagina, não é assim? Não é assim quando a gente recebe oração, a gente diz assim: pastor, olha, me unge aqui. O que você está dizendo? Olha, quando o Senhor colocar a mão com óleo na minha testa, na minha cabeça, a minha fé, o pedido para você ser ungida, a sua fé já é ativada naquele momento. E quando a gente toca na tua vida e começa a orar, é você dizendo assim: olha, Senhor, pode tocar na minha vida agora. Eu fui ativado através do óleo, mas eu quero que o Senhor agora toque na minha vida. O óleo não tem nada a ver, só serve para ativar a minha fé, mas quem faz o milagre na minha vida é o Senhor. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, que a obediência à ordem divina mostra a fé ativada daquele cego. Quando Jesus coloca o lodo nos olhos dele e diz assim: agora você vai no tanque de Siloé. Já imaginou o cego andando com aquele monte de lama no olho? Mas ele não questionou. A sua fé já estava ativada. Então, se Jesus Cristo dissesse: vai ao tanque de Siloé, ou vai lá no Mar Morto e lava os teus olhos, ele ia lá. Por quê? Porque a sua fé já estava lá em cima. Sabe o que falta para você receber o seu milagre? Sabe o que falta para você, para que a sua vida seja mudada? A sua fé seja ativada e que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida, transforme a sua vida e traga à existência aquilo que não existe. Falta obediência a Deus, porque só obedece aqueles que têm fé, só obedece aqueles que acreditam, só obedece aqueles que foram tocados por Jesus. O que tem a ver? Me diz uma coisa. O que tem a ver um pedaço de pano com a cura que aquela mulher recebeu 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e ela diz assim: se eu tocar no vestido de Jesus, eu serei curado. O que tem a ver aquele vestido? Nada. O que tem a ver aquele pano? Nada. Mas aquele pano foi algo que ativou a fé daquela mulher, para que ela pudesse tirar poder de Jesus Cristo na sua vida e fosse curada. Você está entendendo? Então, de vez em quando você precisa criar conexões aonde você pode se conectar a Deus. Como assim, pastor? De vez em quando você pode dizer para Deus: Senhor, eu vou tirar 15 dias de oração, eu vou fazer um mês de jejum. Não é o jejum que vai fazer o milagre, mas o jejum é um meio de você se conectar ao milagre que é Jesus. Você está me entendendo? Então as duas coisas estão ligadas. O jejum não faz milagre, mas ele te conecta àquele que faz milagre. Eu vou ler a Bíblia muito para mim poder receber tudo aquilo que o Senhor tem. Ler a Bíblia muito é o jeito de se conectar àquele que faz milagre. Aquele homem obedeceu a ordem divina, porque a sua fé estava ativada. O milagre de Deus, que Deus vai fazer na tua vida, quando você entender
a conexão que existe entre aquilo que você faz e o milagre de Deus vai deixar pessoas espantadas. Porque quando o homem ele é curado, o verso 8 diz: então os vizinhos que antes conhecia de vista, como mendigo, perguntava: não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. A fé daquele homem, ela foi tão conectada, que o milagre aconteceu na sua vida, a ponto das pessoas começarem a ficar admiradas. Então, meu amado irmão, o que vai acontecer na tua vida, quando você começar a se conectar em coisas que vão te levar ao milagre de Deus, vai deixar pessoas espantadas. Elas não vão acreditar. Era ele, era ela que passava por esse tipo de situação. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Primeira coisa que eu quero dizer para você ficar bem claro na sua vida. Será que o sofrimento, será que existe conexão entre pecado e sofrimento? Primeira coisa, sim e não. Nossos pecados, aquilo que nós fazemos, pode ter consequência sobre a nossa vida e trazer sofrimento. Isso se chama lei da colheita, lei da semeadura e da colheita. Ou pode ser que não exista nada, que você não tenha feito nada, e aquilo lá só seja uma permissão de Deus, para que Ele possa mostrar a glória dEle na tua vida, através de um milagre. Outra coisa, Deus vai usar pontos de conexões, para que você possa ser curado, para que você possa receber o seu milagre. Outra coisa que você tem que aprender nessa noite, que Jesus, em vez de especular a causa do sofrimento, Ele prefere dizer que Deus pode trabalhar no teu sofrimento, independente da origem dele. Outra coisa que você tem que aprender, que existe um processo no milagre, existe um jeito que Deus usa para estimular a nossa fé. Aquilo que eu estou falando hoje, a palavra de Deus, é um jeito que Ele usa para estimular a sua fé. A oração é um jeito que Ele usa para estimular a sua fé. E a oração, ela é extraordinário no ponto de conexão que ela traz entre você e Deus. Então não se pergunte, por que eu estou sofrendo? Mas creia, Deus pode pegar o meu sofrimento, fazer um milagre na minha vida, para a glória dEle. Fique de pé, em nome de Jesus. Então eu não sei nessa noite, o que você está passando, eu não sei nessa noite, qual é o seu sofrimento, mas uma coisa eu sei, que o mesmo Deus, que curou aquele cego, Ele pode fazer um milagre na sua vida. E eu quero nessa noite perguntar, se existe alguém aqui nessa noite, que talvez esteja passando por sofrimento, talvez esse sofrimento seja causado pelo seu erro, ou talvez não tem nada a ver, você não fez nada, mas Deus quer fazer um milagre na sua vida. E eu quero perguntar para você nessa noite, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer confiar, quando eu dou um passo, quando eu digo, olha, eu quero entregar a minha vida a Jesus, isso é um ponto de conexão entre você e Deus. Alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Você que não aceitou Jesus ou quer voltar para Ele nessa noite, levante a sua mão. Eu quero orar com você neste momento. Aleluia, glória a Deus, aleluia,
Deus abençoe a sua vida. Vem aqui na frente, quero orar por você. Alguém nessa noite quer voltar para o Senhor, ou quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão. Ele quer fazer um milagre na sua vida. A palavra que foi ministrada nessa noite, ela é um ponto de conexão entre você e aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pastor, eu estou sofrendo, pastor, e eu não sei qual é a causa do meu sofrimento, e talvez eu até saiba qual é a causa do meu sofrimento. Foi erro que eu cometi. Mas deixa eu fazer uma coisa para você. Em vez de Jesus Cristo apontar a causa do teu sofrimento, ele prefere apontar para Deus e dizer que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão. Eu quero orar por você nessa noite. Levante a sua mão assim comigo. Se essa palavra falou com você nessa noite, saia do seu lugar. Eu quero orar com você. Agora eu estou falando com a igreja. Se essa palavra falou com você nessa noite, saia do seu lugar. Eu quero orar com você. Aleluia. Talvez não tenha nada a ver, você não está fazendo nada de errado, mas mesmo assim você está passando por algum tipo de dificuldade na sua vida. O Senhor é capaz de fazer milagres que podem transformar a sua vida. Sai do seu lugar rápido, venha rápido. Eu quero orar por você nessa noite. Pastor, estou sofrendo. Está sofrendo? Aleluia. Essa leve e momentânea tribulação, ela produzirá em vós um peso eterno de glória. Deus tem algo para você nessa noite. Glória a Deus. Eu quero que os obreiros, os intercessores comecem a orar, comecem a quebrar toda obra do maligno, porque quando a gente convida as pessoas aí na frente, existe um trabalhar do inimigo, existe um trabalhar de Satanás sobre a nossa vida, para impedir que as pessoas entendam aquilo que Deus está fazendo. Então, em nome de Jesus, comece a interceder, comece a quebrar toda barreira espiritual agora. Pai de amor, Pai eterno e todo poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, eu quero te pedir neste momento, ó Deus, quebra, meu Pai, toda barreira de Satanás, ó Pai. Se essa pessoa, meu Deus, está sofrendo, se essa pessoa, meu Deus, está passando, ó Pai, por um momento de angústia, por um momento de tribulação, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, está passando por dificuldades, ó Pai, eu não sei qual é a área financeira, a área sentimental, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha fazer milagres na vida dela, Pai, que ela possa crer, ó Deus, que nós servimos a um Deus poderoso, que nós servimos a um Deus que nos vê, que é um Deus que nos enxerga. Em nome de Jesus, eu quebro neste momento toda obra de Satanás, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, todo desânimo, ó Pai, aleluia, meu Deus, toda raiz de amargura, toda tristeza vai saindo do coração deste homem, vai saindo do coração desta mulher, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, quebra nesta noite, Pai, toda obra de Satanás agora, liberta agora, venha trazer, meu Pai, cura, venha trazer restauração, venha trazer, meu Deus, a presença do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Satanás, eu te dou uma ordem agora, sai da mente desta pessoa, sai da mente deste homem, desta mulher, em nome de Jesus, Espírito que trabalha na área da depressão, Espírito que trabalha na área das doenças psicossomáticas, eu quero repreender agora, vai receber na tua cura agora, vai receber na tua cura agora, em nome de Jesus, em de Jesus, recebe a tua cura agora, em nome de Jesus, vai restaurando agora, quebra todo espírito maligno, em nome de Cristo Jesus. Pessoas, ó Pai, que não conseguem dormir, pessoas, ó Pai, que não conseguem, ó Pai, em nome de Jesus, ter nenhum momento de paz, eu repreendo agora todo espírito de perseguição, agora, em nome de Jesus, cai por terra agora, todo espírito de ansiedade agora, vai saindo agora, em nome de Cristo Jesus. Levante a sua mão para o alto, vai dizendo: o Senhor me liberta nessa noite, vai dizendo: o Senhor me cura nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora todo o mal, eu repreendo agora toda obra do maligno agora, em nome de Jesus, Pai. Derrama do teu poder, derrama da tua glória, derrama da tua graça, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Quebra agora. O diabo não tem poder contra a tua vida, o diabo não tem poder contra a tua casa, o diabo não tem poder contra os planos que Deus tem a teu respeito, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Olhe para mim, olhe para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. A resposta que Jesus deu para os discípulos: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas o que está acontecendo na vida dele é uma oportunidade para que Deus possa demonstrar o seu poder. Talvez alguns aqui esteja passando por algum tipo de sofrimento, que é colheita daquilo que você plantou. A Bíblia diz como Davi se arrependeu e o Senhor perdoou e restaurou a vida de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pode ser que o seu caso seja como o caso de Davi, mas pode ser que o seu caso seja como o caso de Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó não tinha culpa, mas o que aconteceu na vida de Jó, o sofrimento que aconteceu na vida de Jó, foi uma oportunidade de Deus abençoar a vida de Jó e dar a ele o que ele tinha em dobro. Então não importa porque você está sofrendo, o mais importante é que isso gerou uma oportunidade para que Deus faça um milagre na sua vida e o nome dele seja glorificado. Você crê nisso? Aleluia! Pode aplaudir o nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite, Pai. E que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no